Olá galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Tudo Sobre Tudo. Eu sou o Moraes, pronto para fazer mais um vídeo para vocês. Espero que gostem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e por favor, comentem e compartilhem com mais pessoas. Desde já muito obrigado e assistam até o final. Todos os anos, o Fundo Monetário Internacional, FMI, publica uma lista dos países mais pobres do mundo, considerando o seu PIB. Em 2023, os 10 países mais pobres do mundo estão todos localizados em África, com PIB abaixo de $1.000 em alguns deles. Sendo assim, os 10 países mais pobres do mundo são 1. Burundi. O Burundi é considerado devido a uma combinação de fatores como a falta de recursos naturais, conflitos étnicos e políticos, além de um setor industrial pouco desenvolvido. Em termos de PIB, o Burundi ocupa a última posição com um valor de 233 euros, ou seja, a renda média anual por pessoa é muito baixa. Além disso, o país apresenta baixos indicadores sociais, expectativa de vida de 60 anos, a instabilidade política e os conflitos étnicos são um dos fatores também que contribuem para a pobreza do país Burundi, causando centenas de milhares de mortes e refugiados. Em suma, os conflitos étnicos e políticos em um setor industrial pouco desenvolvido fazem do Burundi um dos países mais pobres do mundo. 2. Sudão do Sul. O Sudão do Sul é um dos países mais pobres do mundo, com PIB de $219,99 devido a vários fatores, incluindo altas taxas de mortalidade infantil, sistema de saúde precário e baixos índices de educação. Apesar de ser rico em petróleo, o país enfrenta uma série de desafios econômicos e sociais que afetam a qualidade de vida da sua população. A taxa de mortalidade materna nesse país é a maior do mundo e a maioria das crianças do país enfrentam condições precárias de vida com pouca assistência médica e nutricional. Em termos de saúde, o Sudão do Sul tem um dos piores sistemas de saúde, com recursos ilimitados e um alto índice de doenças infecciosas e parasitárias. Isso se reflete nas altas taxas de mortalidade infantil. Além disso, apenas 27% da população acima dos 15 anos sabem ler, o que contribui para um alto índice de analfabetismo no país. Apesar de possuir grandes reservas de petróleo, a falta de infraestruturas e limitações no setor econômico impedem o país de utilizar os seus recursos naturais para o benefício da sua população e, como resultado, o Sudão do Sul tem uma renda muito baixa em comparação com outros países, tornando-lhe um dos países mais pobres do mundo. 3. Somália. Possuindo um PIB de $1.185, mais de 2/3 da população vive em pobreza extrema e o país tem um dos maiores índices de mortalidade infantil do mundo. Além disso, o país enfrenta uma grave crise comunitária com destaque para a fome. O país é marcado por uma longa história de conflitos armados, que já duram décadas, e tem como resultado uma infraestrutura extremamente debilitada e um Estado praticamente inexistente. Esses conflitos são agravados pela presença de grupos terroristas e pela falta de um governo central forte. Apesar das riquezas naturais, como minerais, pesca, a Somália enfrenta dificuldades em explorá-la. Além disso, o país sofre com a falta de investimento em educação e saúde, o que acaba limitando o desenvolvimento econômico e social. 4. Malawi. Malawi, na quarta posição entre os países mais pobres do mundo, está no sudeste da África, que também possui uma população concentrada no setor rural, com alto desemprego e um crescimento desenfreado da população. O país tem uma renda de apenas $1.005,
O Malau é considerado um dos países mais pobres por diversos fatores. A sua economia é baseada principalmente na agricultura, que emprega a maioria da população, mas apresenta a baixa produtividade, vulnerabilidade a fatores climáticos, o que pode impactar na segurança alimentar e econômica do país. E além disso, o sistema de saúde é precário, com apenas 4 hospitais de referência para atender uma população bastante grande, o que representa bastante desafio para o acesso à saúde. Todos esses fatores contribuem para uma situação de grande desigualdade econômica do país. 5. República Centro-Africana. O quinto país mais pobre do mundo é a República Centro-Africana, que faz fronteira com Camarões e outros 5 países. A maior parte do país é coberta por savana e, mesmo possuindo valiosas reservas minerais, diamante e petróleo, possui um PIB de apenas $1.013. A República Centro-Africana é um dos países mais pobres do mundo e instável, com uma economia baseada principalmente na agricultura e na exploração de diamantes. O país enfrenta uma grande crise de segurança desde 2013, quando um golpe derrubou o então presidente, levando a conflitos. Desde então, o país tem estado em um estado de conflito contínuo, com combates frequentes entre os rebeldes. A guerra civil tem causado grande sofrimento, mortes e destruição de propriedades. Além disso, as infraestruturas socioeconômicas do país, que já estavam debilitados, colapsou durante os conflitos recentes e serviços sociais básicos são inexistentes. Por essas razões, a República Centro-Africana é considerada um dos países mais pobres do mundo e mais perigosos do mundo. 6. República Democrática do Congo. Na sexta colocação está a República Democrática do Congo, o segundo país em extensão territorial da África. Muitos conflitos políticos durante décadas fizeram moradores fugirem para os países vizinhos, motivados pela fome. O PIB é de $1.132, a renda média da população é muito baixa, com 63% das pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Além disso, o país tem enfrentado conflitos armados praticamente desde sua criação, o que tem causado instabilidade política e social, prejudicando a economia do país. Em 2018, a República Democrática do Congo tinha a terceira maior população de pobres do mundo, com 73% da população congolesa vivendo em situações de pobreza extrema. 7. Moçambique. Em sétimo lugar está Moçambique, que fica localizado ao sudeste da África e faz fronteiras com 6 países, entre eles a África do Sul e a Tanzânia. O país, apesar de possuir inúmeras reservas naturais, passou por conflitos vigorosos entre os países mais pobres do mundo, com um PIB de $1.293. A economia moçambicana ainda está em um estado de subdesenvolvimento, com 43% da população vivendo em situação de pobreza extrema. Embora o país seja rico em recursos naturais, a sua economia é altamente dependente da agricultura, que é vulnerável a condições climáticas adversas, como secas e inundações. Além disso, o setor industrial está ainda em desenvolvimento e a infraestrutura é limitada. A pobreza em Moçambique é agravada por fatores políticos e sociais e culturais. Moçambique foi uma colônia portuguesa até 1975, quando se tornou independente. E o país viveu uma guerra civil de 1977 a 1992. A instabilidade política e a violência afetaram negativamente o desenvolvimento do país e contribuíram para a falta de segurança e alimentar e nutricional da população, o acesso limitado aos serviços básicos de saúde e educação, bem como a falta de infraestrutura. 8. Níger. Na oitava colocação está o Níger, que fica na África Ocidental,
sendo o maior país desta região. Cerca de 80% do seu território está localizado no deserto do Saara. Aproximadamente 70% da população é analfabeta e com agricultura ineficiente. O país tem um PIB de apenas $1.320. Com isso, a maioria da população vive em condição de pobreza, com cerca de 60% abaixo da linha da pobreza. Além disso, o país tem uma das maiores taxas de natalidade do mundo, com as mulheres tendo em média 7,6 filhos, o que resulta em um rápido aumento populacional. Outros fatores que contribuem para a pobreza no Níger incluem conflitos em países vizinhos, resultantes em inúmeros refugiados que buscam abrigo em outros países, e também uma falta de acesso aos recursos básicos, como água, alimentos, saúde. Apesar de possuir reservas naturais como petróleo e urânio, o Níger não tem conseguido desenvolver esses recursos devido à falta de investimento e infraestruturas necessárias para explorar de forma eficaz. E como resultado, o país continua a enfrentar uma série de desafios econômicos que o coloca entre os países mais pobres do mundo. 9. Libéria. A Libéria é um país do oeste africano que é banhado pelo Oceano Atlântico. Mesmo vivendo tempos de paz, o país ainda sofre consequências de conflitos anteriores. Sendo o nono país mais pobre do mundo, o seu PIB é de $1.602. Este país está nesta situação devido a conflitos prolongados que já teve, instabilidade política e econômica, corrupção, falta de infraestrutura e recursos naturais limitado. Desde a década de 1980, o país sofre com conflitos internos que resultaram em destruição de infraestrutura e interrupção da economia local. Esses conflitos também levaram a um ciclo de pobreza e falta de acesso aos serviços básicos de saúde, educação e saneamento. A corrupção generalizada também é um problema sério, prejudicando o desenvolvimento econômico e social do país. Além disso, a falta de recursos naturais, a baixa produtividade agrícola e a dependência de importações tornaram a economia do país altamente vulnerável em termos de indicação. Por fim, o 10º país mais pobre do mundo é a República do Chad, que está localizada no centro do continente africano. O Chad é considerado um dos países mais pobres do mundo devido a uma combinação de fatores econômicos, sociais e políticos. Cerca de 80% da população vive abaixo da linha da pobreza e mais de 50% é analfabeta. Apesar de ser um grande produtor de petróleo e algodão, o país tem um PIB de apenas $1.602 e enfrenta altos índices de corrupção e instabilidade política. A variedade étnica do país, além disso, a falta de investimento em infraestrutura, saúde e educação, juntamente com desafios, também contribuiu para a situação de pobreza extrema. E por fim chegamos ao fim, e desde já muito obrigado por assistir até o final. Então deixa o teu like, o seu comentário, sua sugestão e compartilhe.